Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Transformai-vos Podcast. Hoje nós estamos aqui com a presença da pastora Priscila Rocha, ela que vai falar um pouquinho sobre legado. Você já ouviu falar sobre legado? Sabe o que é? Então, vem conosco que vai ser um papo muito bacana. Desde já eu quero dar as boas-vindas para a pastora Priscila Rocha. Seja bem-vinda, pastora, ao Transformai-vos Podcast. Obrigada. E eu já quero começar perguntando quem é a pastora Priscila Rocha. Maravilhosa. Primeiro, agradecer a Vanessa pelo convite, né? Quando nós falamos aqui do podcast, eu nem imaginava que eu ficaria tão assim. Ai, meu Deus, como será que vai ser? Mas eu creio que tudo é na direção de Deus, né? E do Espírito Santo. Bom, a pastora Priscila, antes de mais nada, eu sou a Priscila, eu sou esposa do Richard, do pastor Richard, né? Mãe de 3 preciosidades, a Tainá, a Sofia e o Davi. Eles são o meu primeiro legado, né? Nós somos servos do Senhor e servimos ali na comunidade Efraim, em Santo André. Também sou life planner da Prudential do Brasil e especialista em planejamento financeiro, proteção familiar e patrimonial. Então, só um pouquinho sobre a pastora Priscila. Uau! Pastora, e falando um pouquinho do nosso tema, é um tema que é pouco falado, né? Tanto no nosso meio cristão, mas quando a gente ouve falar sobre legado, quando a pastora ouve falar sobre legado, isso te remete ao quê, pastora? O que seria legado na sua visão? Legado é a construção de algo que vai continuar aqui mesmo quando eu não estiver mais aqui. Então, por exemplo, as nossas gerações são um legado, né? Um livro é um legado. Filhos são um legado. Empresas que passam de geração a geração são legado. As pessoas acham muitas vezes que quando se fala de legado, se fala só da parte física, patrimonial, estrutural. Não. Legado é tudo aquilo que continuará mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Então faz parte da nossa história, do nosso contexto. Legado é algo muito maior na minha visão. E no contexto cristão, o cristão ele deveria se preocupar em deixar um legado? Sabe, Vanessa, que essa pergunta é muito boa, porque algumas pessoas elas interpretam a Bíblia de modo a entender que, não preciso me preocupar com isso, né? Porque eu não preciso juntar tesouros na terra, como se o único legado fossem os nossos tesouros físicos, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele que não cuida da sua família já negou a fé. E o primeiro legado que existe é a família. Nós que somos cristãos, o primeiro legado é a família. E um outro legado é a igreja, as almas. O que você fez, o que você construiu no tempo que você ficou aqui. É muito pouco passarmos por essa vida sem ganhar nenhuma alma, sem construir absolutamente nada para o reino. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então, segundo a palavra de Deus, é importantíssimo deixar legado. E nós vamos ver esse exemplo em alguns textos com alguns grandes homens da Bíblia, como Davi, que nos seus últimos dias chama seu filho e entrega para ele todas os itens, a preparação, o ouro, o legado para que o filho construísse o templo. Ele estava deixando um legado. Ele disse: eu não vou poder construí-lo, mas você vai. Então aqui estão os instrumentos. E se ele pensasse: eu não preciso ter nada, eu não preciso me preparar para nada, né? Então na Bíblia tem vários exemplos. Esse é um deles. Tem o exemplo de José também, que pensou sobre essa perspectiva. E eu digo que José do Egito foi o primeiro grande economista mundial, né? Ele que nos ensinou economia, na verdade. Então, o legado é algo extremamente bíblico. Não podemos olhar só o contexto espiritual. A Bíblia fala sobre todos os contextos. E a pastora comentou um pouquinho de Davi.
E tem um legado muito importante que o Davi deixou, que foi o conselho que ele deu para o filho, né? Sim. Para quando ele assumisse o reinado, né? Para que ele não viesse se desviar da presença do Senhor, né? E a importância de nós, como cristãos, pai, mãe, procurar deixar esse legado para os filhos, né, pastora? De instruir o filho a não se desviar do caminho, né? E, na opinião da pastora, qual seria, vamos falar assim, o melhor caminho para os pais hoje deixar um legado para os filhos? Eu costumo dizer que mais do que estarmos na igreja ou estarmos na presença de Deus, nós precisamos ser igreja. Os nossos filhos, não só os nossos filhos, né, mas principalmente os nossos filhos, eles vão modelar quem nós somos e não o que nós falamos. O que nós falamos tem peso 10, o que nós fazemos tem peso 90 num contexto de 100. Então, quando a Bíblia diz que nós somos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele também está falando dos filhos. E você tem toda a razão, Davi se preocupou com o conselho, né? O que eu vou falar para o meu filho? O que é mais importante, então? Estou deixando riqueza? Sim. Estou deixando um patrimônio? Sim. Estou deixando uma história? Sim. Lições aprendidas de erros e acertos? Também. Mas mais do que isso, eu estou deixando para ele uma lição de caráter. Isso é muito importante, porque não podemos ser desconexos, né? O mundo tem um ditado que diz: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E no contexto bíblico, isso nos faz perder completamente a autoridade espiritual. O mundo espiritual é um espelho do mundo físico. Olha o que Jesus disse na oração que ele nos ensinou: seja assim na terra como é no céu. Então nós estamos espelhando o que está sendo realizado no mundo espiritual. Quando você fala e não vive aquilo que você fala, você perde a autoridade espiritual. Então os nossos filhos, eles vão continuar aquilo que nós começamos. E é muito importante ajustar tudo isso, olhar também para as nossas gerações, porque a Bíblia também fala sobre isso e as pessoas ignoram isso. Não podemos ignorar. Legado é algo que vem de geração em geração. E nós podemos, de fato, deixar um excelente legado. E é algo que o cristão ele não se preocupa muito, Não. né? Com essa questão do legado. A gente vai conhecendo, se conecta com muitas pessoas e a gente vê que às vezes o pai e a mãe eles se preocupam em trabalhar muito, né? Ou tem uma vida muito ativa na igreja, faz muitas coisas para a obra do Senhor, que não é ruim, é bom, mas às vezes vai esquecendo do legado. O que acontece muito é que muitos dos filhos, quando crescem, saem da presença do Senhor, porque olha para o pai e para a mãe e não enxerga esse legado neles de uma reverência, de um respeito, de um cuidado com os filhos, com a família, com a casa, né? Eu lembro mais uma vez, né, trazendo a referência da pastora Cícera, que eu me inspiro muito nela, né? Ela traz essa referência da importância da gente, o nosso primeiro ministério ser o nosso lar, né, pastora? Sim, sim. E a Bíblia vai falar sobre isso, né? Se não tem família, não tem igreja. O primeiro ministério que o Senhor se preocupou foi a família. Deus, quando cria ali, né, no jardim o homem, ele traz a esposa ajudadora e ele mostra o cuidado com a família, a importância desse cuidado, né? Mas trazendo um pouquinho da minha experiência de vida, né? Eu tenho 3 filhos, a minha mais velha tem 17 anos. Uau! E quando ela nasceu, eu sempre trabalhei muito, né? Assim, em algum momento da minha vida, muito mais e muito mais intensamente. E chegou uma época que ela me cobrava muito, porque eu tinha exatamente isso. Não, preciso trabalhar muito e eu preciso fazer muito a obra de Deus. E acaba que, se você não tomar cuidado, você abre algumas legalidades espirituais, você abre algumas brechas e algumas situações que podem lá na frente refletir negativamente. Eu confesso a você que durante um tempo eu orei muito e pedi muita graça para o Espírito Santo para que a minha filha não fosse por esse caminho, né, de não quero saber da igreja, eu vou culpar a igreja
por tudo que eu acho que eu deveria ter vivido e não vivi. Então, por que que nós vamos buscar, e quando você começa a se aprofundar e conhecer o contexto das famílias, você falou uma realidade. Muitos filhos de cristãos, de pastores, pessoas que deveriam trazer com eles esse legado da obra de Deus, né, esse chamado, Uhum. não têm aproximação nenhuma com o ministério. Isso é muito fácil de acontecer, porque esse filho vai sentir falta da presença, vai sentir falta dos conselhos. Eu tive que me redescobrir. E vou te falar, é um pouquinho por dia. Todo dia a gente tem que puxar um pouquinho o freio, estar presente de verdade onde você estiver. Então, eu estou aqui, eu estou aqui. Chegou em casa, estou em casa. Está conversando com o filho, conversando com o filho. E não é uma coisa fácil, né, Não, de fazer. Não é fácil, principalmente para nós mulheres. verdade. Porque a mulher, o homem, o pastor Cláudio Duarte diz que o homem trabalha com uma caixinha de cada Cada vez, né? vez, né? Você abre uma, fala do trabalho, fecha. Agora vamos falar do casamento, fecha. A mulher não. Ela abre 35 caixinhas ao mesmo tempo. Enquanto você está falando uma coisa, ela está fervendo mais 1 milhão de coisas. E é importante pensar que no meio desse turbilhão todo, o nosso principal legado, que é a nossa família, tem que ser priorizada. Isso é um exercício Diário, né? para mim, diário, um exercício para você, um exercício para todos nós, né? Isso vai agradar o coração de Deus. Nós vamos chegar no lugar que Deus desejou quando a gente entender a importância que a nossa família tem que ter na nossa vida. É o que acontece muito que a gente foca tanto em dar aquilo que é material, né, para os filhos. Eu tenho aprendido muito isso. E a verdade, eu me redescobri através da inteligência emocional, exatamente nessa parte do cuidado com a família. Que o que Sim, é mais desafiador, como a pastora falou, principalmente para nós mulheres, é o estado de presença. Né? Você está presente ali. Se eu sento com meu filho ou com a minha filha, eu tenho que estar presente ali, me desconectar de tudo e sim, estar conectado só em uma caixinha só. Né, o nosso cérebro não foi feito para fazer um monte de coisa, né? Eu aprendi recentemente, né, que nós sempre falamos assim que o cérebro da mulher é diferente do homem, né? E na verdade não, né? É igual. Só que a mulher, ela se cansa, se torna estressada, né? Porque ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí ela se cobra demais, porque quer fazer muitas coisas, e acaba que não faz nada, na verdade, com excelência. E o que eu penso hoje, assim, é a importância de nós, somente a mãe, ser mais presente na vida dos filhos, porque a gente acaba trazendo traumas emocionais, né, perfeito. com os filhos. Exatamente. E são questões assim que quando essa ficha caiu, e não faz muito tempo, meu Deus, preciso correr, né? Porque eu tenho uma adolescente e 2 pequenos. Como é que a gente vai construir isso para eles? É Então é verdade. um desafio todos os dias. E existem vários tipos de legados. Se nós fôssemos classificar aqui, para ficar mais tangível, né? O legado financeiro é um, o legado espiritual é um outro, e o legado familiar é outro, né? Se eu pudesse separar um pouquinho, poxa vida, pastora, e dá para desenvolver os três? Dá, dá. Se nós tivermos sabedoria em Deus, calma e as estratégias certas, a gente consegue desenvolver os três paralelamente. Mas precisamos entender o lugar de cada um, porque o que acontece? As famílias têm um contexto e uma estrutura preparada por Deus. Foi Uhum. Deus quem fez, né? Deus criou o homem para ser o protetor, para ser aquele que provê segurança, para ser desafiado, ele que vai para a guerra, É né? verdade. Nós, eu sou guerreira, eu não quero ser guerreira, Deus que me livre. Quero ir para a guerra? Vamos Não. quebrar o princípio, né? Não, amada, não, senhora. Nós somos princesas do Senhor. A mulher foi criada pelo Senhor para ser cuidada, amada, honrada.
Porque é ela que vai direcionar o lar, é ela que vai direcionar a estratégia da sua casa. E veja bem, eu não estou falando que a mulher não pode trabalhar fora, não pode auxiliar o seu esposo, não pode ter liberdade financeira, ter sucesso, nada disso. Mas quando a gente fala no contexto familiar, existe um papel. Então eu posso ser empresária e sou, posso ser líder espiritual e sou, posso ser gestora numa grande empresa como já fui, mas quando eu entro na minha casa, eu sou esposa, eu sou a rainha do meu lar, a princesa, É né? isso. Alguém vai cuidar de mim. Então se desarmar um pouco também é importante, né? E os filhos precisam ser protegidos. Protegidos pelos pais, justamente para não acontecer os traumas emocionais, as situações futuras, e aí passar a vida ali tentando resolver e quebrar essas pedras, né. E o maior conflito das famílias é a inversão de papel, né, pastora? Sim. Porque as mulheres, vou falar por mim, né? Eu gosto de me expor porque é aquilo que eu fui curada. Eu também, eu também. Eu achava que eu precisava trabalhar e que se eu não trabalhasse, as coisas não aconteciam dentro de casa, né? Quebrando um princípio, como a pastora falou, né, dos papéis. E aí o que acontece é que esses papéis são mudados dentro do lar. E como que fica a cabeça dos filhos no meio de tudo isso, né? Eu falo que eu fui criada com a minha mãe, não tive meu pai, né? Foi embora muito cedo, eu era muito nova, tinha 7 anos. E aí a minha mãe casou de novo e tudo mais, né, tem o meu padrasto. Mas o meu papel, eu olhando, eu via só a minha mãe, né, então eu acabei me espelhando naquela questão de que eu tinha que ser uma mulher forte, independente, né, que eu não podia depender de homem, que eu tinha que aprender a me virar. Então eu casei com essa crença, e aí acabou que por pouco tempo, igual a pastora, eu identifiquei que estava errado, né, que existia alguma coisa errada. E aí é mais dolorido, né, Muito de mais. você passar por esse processo de mudança, e ver que nós estamos gerando traumas nos nossos filhos, né, igual eu ficava pensando: "O que que eu tô passando para minha filha", né, que é mais velha, hoje vai fazer 13 anos, e tem um pequenininho de 5. Mas o que que eu tô passando para ela? Qual que é o legado que eu tô deixando para ela, né? E é algo que eu tenho pegado muito para mim agora. Qual o legado que eu vou deixar para os meus filhos, né? Se hoje eu faltar, né, qual que foi o legado que eu deixei? É isso. As mulheres, as famílias em si, não estão preocupados com esse legado, né? Eles estão preocupados mais em viver o hoje, em curtir, em trabalhar, porque tem que conquistar, 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 e tá deixando a maior conquista para trás, né? É, na verdade eu acho que tem um contexto também social, histórico, né. O Brasil ele é conhecido mundialmente pelo país do quê? Do Do futebol, futebol né? e do carnaval. É só festa, né. Vamos resolver o hoje e amanhã Deus proverá. É cultural. Você ouve muitas vezes até nas próprias igrejas, nos púlpitos: "Irmão, não se preocupe, Deus resolve tudo". É fácil responsabilizar Deus Deus, por né? questões que são nossa responsabilidade. Faz até dívida e coloca no nome de Jesus, Se né? aprovar no cartão de crédito foi Foi de Deus, Jesus, foi. aleluia, né. E aí, é muito difícil você entender isso, assumir a responsabilidade, então sentar no lugar da responsabilidade e mudar esse padrão, né. Por quê? Porque antes de prejudicar o filho ou de criar, como você falou que é um fato, traumas e tudo mais nos nossos filhos, nós estamos passando por aquela situação. É Então verdade. a gente se coloca numa condição muitas vezes difícil, né. Se a gente for pensar nesses 3 pilares que eu agora aqui tentando tangibilizar um pouco melhor, estruturei, teoricamente, toda a família deveria pensar no legado financeiro. Então, Exato. você tem filhos? Precisa pensar: "Tá, hoje eu estou bem, em plena saúde, mas e se amanhã a minha senha chamar? O que que eu deixei, O que né? que eu deixei financeiramente falando?" Porque é uma verdade, os nossos filhos são pequenos
eles vão precisar comer, eles vão precisar estudar, eles vão precisar continuar, né? E algumas pessoas já têm se preocupado com isso, mas no nosso país ainda não tem muito essa cultura, né? É algo que a gente precisa ainda lapidar, preparar. Ouve-se muito frases como: para que eu vou me preparar para deixar dinheiro para os outros? Para É deixar para o verdade. Ricardão, É. né? Para deixar. Mas é muito importante pensar sobre outra perspectiva. Tem filhos, né, na jogada. Existem crianças dependentes que precisam ser protegidas. E a minha falta pode gerar um problema, porque eu contribuo com a renda da minha casa. Ou se é um pilar financeiro, seja homem ou mulher, ele é o responsável pela renda da casa. Então ele precisa pensar sobre isso. Se a gente pensar no pilar espiritual, imagina o seguinte: Jesus, ele tem alguns níveis de relacionamento. Tem o povo que vai lá ouvir ele falar, recebe os milagres, vai embora para casa. Alguns voltam no dia seguinte ou outros. Tem os 70 que queriam ser discípulos, tem os 12 discípulos e os 3 que ele chamava Eram para orar com chegados. ele, né? Então, tem níveis de relacionamento, mas isso não significa que todos não tenham um chamado. Porque ele termina o Evangelho de Mateus dizendo que, ó, eu vos dou poder para em meu nome você fazer essa tão grande obra, né? Vai, pregue o Evangelho a toda criatura. Uhum. Ele não está escolhendo um ou outro. Todos nós temos essa incumbência, né? Esse podcast ele vai trazer para outras pessoas a oportunidade de ouvir a palavra de Deus sobre vários aspectos. Eu assisti alguns episódios, é fantástico. Cada pessoa pensa de um jeito. Você tem hoje com a internet acesso de levar a palavra de Deus, né? Então ela já extrapolou o púlpito das igrejas. E as pessoas muitas vezes não querem. Ainda assim, né, se ocultam. Ah, eu não tenho esse chamado, esse ministério. Então garanta que ele aconteça dentro da sua casa. É, o Porque maior legado, né? a salvação precisa entrar na sua casa, né? Na minha casa, ela precisa estar lá. Então, o legado espiritual é fundamental. E depois, o legado filhos, que é esse que a gente estava falando agora. O que eu estou ensinando? Que nível de educação eu estou dando para os meus filhos? Qual é o meu papel como mãe? Quais os exemplos que eu tenho dado para eles? Será que o filho vai olhar e falar assim: ah, minha mãe, quando era viva, era nervosa, era brava, era estressada, mandava eu fazer as coisas, mas ela mesma não fazia, que é aquilo, né? Faça o que eu mando, né? Mas não faça o que eu faço. Sim, Qual que é a preocupação? Se as pessoas tivessem essa preocupação, eu acho que o mundo era melhor, né? No contexto geral, não só cristão, né? sim. Mas trazendo para um lado cristão, se a gente for pensar no legado, tem a importância, a pastora falou, de quando a gente faltar. Igual o homem, ele é o provedor. É a importância do homem estar ali presente e se preparar. Uma vez eu preguei na igreja sobre isso, sobre o legado, e até teve uma irmã que falou assim: misericórdia, mano, falar sobre morte. Mas eu falei assim: falei, vocês estão preparados para morrer? Né? Se hoje vocês faltar, como que vai ficar a família de vocês? Né? Trazendo aquela visão da passagem da viúva, né? O marido morreu, ela ficou com os filhos, Perfeito, né? né? Cheia de dívida, não tinha uma renda, não tinha nada. O que ela ia fazer, né? E hoje a gente vive essa situação, porque os pais às vezes não se preocupam em deixar um legado, em deixar algo preparado para quando ele faltar. E aí, às vezes, falta, fica aquele desespero na família, às vezes cheio de dívida, né? As pessoas hoje, se você fala sobre aprender a investir, aprender a poupar, é besteira, né? E só vive o hoje e não pensa no amanhã. E não é só no faltar, né, pastora? Mas no sentido assim, se você cai numa enfermidade e Sim, você não pode trabalhar, sim, né? sim. Sim, isso é muito sério. E eu posso falar isso por experiência. Eu sou experiência viva, né, de situações como essas. Eu trabalho hoje com legado, com construção de patrimônio, com proteção familiar, né, através de seguro de vida e outras ferramentas financeiras. Mas eu passei situações, uma situação com o meu pai, que ele
sofreu um acidente vascular cerebral aos 51 anos. Novo demais. Muito novo, no auge da capacidade laborativa, e isso trouxe uma invalidez permanente. Ele não pôde nem dirigir mais. Nossa. Então, imagina, eu sou a irmã mais velha de 3 irmãos. Graças a Deus não nos faltou nada, o Senhor providenciou, mas nós passamos tempos difíceis, né? E é muito importante pensar como família, como é que eu me estruturo para uma situação dessa? Como é que eu me preparo, né? Se a gente for parar para analisar, todo o valor que nós ganhamos, né, o salário, se a gente não se estruturar, não se planejar, ele vai sendo gasto, assim, só vai. Mas existem conceitos financeiros, não sei se você já ouviu falar de um conceito chamado ciranda financeira. Não. A ciranda financeira, ele vai trabalhar um conceito de finanças que diz assim, olha, de 100% do seu rendimento, suas contas, boletos, dívidas, padrão de vida deveria consumir 60, 70% no máximo dos seus custos, Uhum. né? E uma parte desse valor que você recebe precisa ser direcionado para blindar o seu padrão de vida e uma outra parte para preparar o seu futuro. Olha só. Imagina que, vamos falar um pouquinho dessa parte de ausência e de saúde, né? Acontece uma invalidez, acontece um diagnóstico de câncer. Poxa, você tem que se afastar 24 meses do trabalho, que é o tempo médio que existe para uma pessoa se recompor completamente, não só fisicamente, porque fisicamente às vezes é até rápido, mas emocionalmente. E tudo isso é um tempo mais longo, né? É uma doença muito difícil. Então, imagina como é que a gente se prepara para isso. Hoje existem ferramentas que preparam as pessoas para isso, né? E não dá para colocar tudo na conta de Deus. É O verdade. cristão, esse canal aqui, Vanessa, é extremamente importante, porque nós estamos diante de um país ainda muito retraído em relação ao planejamento financeiro. O brasileiro não tem essa cultura. Quantas pessoas você conhece que são bem planejadas? Pode usar uma mão só. Entende? Se a gente perguntar isso para todo mundo vai parar e vai pensar: nossa, nós ouvimos os jornais assim falando 70% da população brasileira está endividada, tem o nome negativado. Gente, isso é um retrato da nossa população. Nós não temos ainda essa cultura. Talvez o brasileiro tenha uma percepção, e esses dias eu estava assistindo aquelas rodas de conversa que agora tá meio na moda, Agora né? tá na 30 moda, contra né? 1, Aham. uma daquelas rodas. E uma pessoa fez uma pergunta e aquilo ficou no meu coração. Ela disse assim: você acha que o dinheiro é finito? Então, para Vanessa ter uma condição financeira boa, ganhar dinheiro real, eu preciso perder. Alguém precisa perder para alguém ganhar. Uau. Mas não é finito. Não é? Economicamente falando, o mesmo dinheiro pode passar pela minha mão, pela sua mão, pela mão dela, pela mão dele e gerar valor para todos nós. É verdade. Dinheiro não é finito. À medida que ele for necessário, nós, pessoas, podemos produzi-lo muito mais. Então, Deus vai nos dando sabedoria, condições, capacidade para fazer com que a nossa família tenha sucesso e o nosso legado também. Nos Estados Unidos é muito comum utilizarem essas ferramentas de proteção, né? Lá o filho nasce, ele já recebe uma apólice de seguro. Porque quando ele crescer um pouquinho, a apólice do vô já está nominal a ele, a do bisavô está nominal ao pai e vai de geração em geração. No Brasil não tem isso ainda. Estamos construindo. E aí o cristão, além do problema cultural, tem um pensamento de responsabilizar Deus. Então não deu certo. Foi a vontade de Foi Deus. a vontade de Deus. Eu não consigo crescer. É a vontade de Deus. E também eu já ouvi falar assim, né, pastora? A pessoa não poupa, né? E ela fala assim: não, mas se acontecer algo foi porque Deus quis, né? Não, eu vou.
eu vou viver o hoje, se amanhã eu fico doente, ó, eu perco o emprego, né? Ah, foi a vontade de Deus. Eu digo que assim, tem muito de não viver a palavra na sua essência, nessa fala, por quê? Vamos pegar aqui um caso. Existe a vontade de Deus, a vontade diretiva e a vontade permissiva. Permissível. A vontade diretiva, Deus manda, Ele quer. Ele quer que aconteça aquilo e aquilo vai acontecer. Quer eu queira, quer eu não queira. E a vontade permissiva fala de um Deus que não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, vamos usar um pouquinho a ciência. A ciência diz que 70% dos casos de câncer pulmonar tem raiz emocional. Uau. Perdão não liberado, tristeza profunda. Uau. E aí eu posso usar o meu caso. Eu não tive câncer, mas tive um derrame pleural. Uau. No momento de maior tristeza da minha vida. Quando eu li essa pesquisa, eu disse: é isso. É isso. Foi isso. Não teve diagnóstico. Aparentemente, eu fiquei 5 meses em tratamento médico. Então, era a vontade de Deus? Não. Não. Era eu que estava com dificuldade de liberar o perdão, de liberar meu coração, de arrancar aquela tristeza. Por conta da situação que eu vivi, X. Mas era uma escolha. E sempre vai ser uma escolha. É o poder da decisão, É o né? poder da decisão. Por mais difícil que fosse, o dia que eu consegui decidir, seguir em frente, perdoar e liberar o coração, Deus foi me curou, livre. eu fui livre. A solução veio, né? Deus trabalhou. A Bíblia diz que Deus trabalha a favor daqueles que nele confiam. Quando o grau de confiança em Deus sobe, o resultado vem. Uma coisa atrai a outra. Então, Deus queria que acontecesse? Não. Deus quer que alguém beba e saia na rua desgovernado com um carro, bêbado, e atropele alguém no meio da rua? Obviamente não. É verdade. Deus não quer. Os homens decidem o que fazem da sua vida. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E hoje a gente pode falar um pouquinho mais abertamente sobre isso. Isso me deixa muito feliz. Porque é um passo gigantesco, né, para os cristãos, para esse universo que a gente defende com tanto amor. Eu sou cristã há 23 anos, amo o que eu faço, sou apaixonada pela minha igreja, pela minha família, e quantas vezes eu puder, eu vou dizer isso. Pensem no legado de vocês, construam um legado. Eu tenho certeza que o Senhor está construindo um legado através da minha vida, na minha casa, no meu ministério, aqui com você, nesse podcast, através do seu livro e tudo mais. É um legado, né? Mas é uma decisão nossa. Nós queremos construir. É verdade. Quando a gente pensa no ambiente igreja, assim, né? Eu já fui de alguns ministérios, assim, e eu nunca ouvi, assim, nenhuma ministração de falar sobre a questão do legado e principalmente da parte financeira. O que a pastora acha? Por que que o cristão ele é tão resistente nessa questão de investir, aprender a guardar dinheiro, reserva de emergência? O que que a pastora acredita que tem na cabecinha do cristão, que ele é tão Olha, resistente quando fala nesse assunto? eu vou trazer uma reflexão que vai consolidar um pouquinho isso. Por que será que Deus deixou na Bíblia algumas ordenanças direcionadas para a parte financeira? Por que será? Deus não precisa de dinheiro. Não, A né? Ageu vai dizer que ele é o dono do ouro e da prata. Se ele é o dono do ouro e da prata, ele tem tudo, pode tudo. O dinheiro vem do leste. Eu ouvi isso de uma pastora ontem e é fenomenal e é verdade. Pela segunda vez. O dinheiro vem do norte, do sul, do leste ou do oeste. É ele que manda. É dele. Mas por que sendo tudo dele, ainda assim, ele exigiu que nós abríssemos mão de uma parte? Porque para Deus importa a intenção. O como nós fazemos, o porquê nós estamos fazendo aquilo, né? E a Bíblia vai trazer muitos princípios financeiros. Muitos. Eu poderia citar aqui pelo menos uns 10. Porque é onde dói, né? É onde dói. É onde você entrega no altar, né? Você entrega.
Então, o cristão, o ser humano, não vou chamar o cristão assim, o ser humano já tem aquela raiz. Eu não sei se você era assim na sua adolescência, em algum momento da minha vida eu fui, e eu vejo muito isso hoje na minha filha. Se for obrigado a fazer, eu não vou fazer. Vou fazer se eu quiser. Birra, né? O orgulho também, né? Orgulho. Eu sou obrigada a fazer, né? Quando Naamã vai até o profeta fala: não preciso nem falar com ele. Manda ele mergulhar 7 vezes que ele vai ser curado. Nossa, não tinha rio limpo para eu mergulhar? Por que eu tenho que ir no rio sujo? É verdade. Por que eu tenho que fazer isso? Como assim? É o impor a condição, né? E aí, no Éden, né? Deus deixa o jardim inteiro para Adão e Eva. O diabo vai só naquela árvore que Deus disse não coma. E por que Deus falou não coma? Porque ele quer que a gente sofra? Obviamente não. É porque Deus sempre vai pedir o nosso coração em primeiro lugar. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O cristão que fica com o coração apegado no dinheiro, o coração dele não está em Deus, está no dinheiro. É verdade. Então, é muito difícil para o cristão, talvez, poupar, guardar, se ele não entender que toda essa estrutura também envolve renúncia, entrega e reconhecimento de que é tudo dele. É verdade. É tudo do Senhor, né? E quando você não sabe, Romanos vai dizer que quando nós sabemos, nós merecemos açoite dobrado, porque nós sabemos. Quando você não sabe, você não tem culpa Tá do por que você não inocente, sabe. né? Então, quem não serve a Deus, ou nunca leu na Bíblia, ou nunca teve a oportunidade de se aprofundar, de ouvir, e fica pelo que eu ouvi falar, não sabe. Se não sabe, não vai ter aquela cobrança, mas o cristão sabe, né? Sabe. E aí ele abre uma legalidade. Olha o que o diabo fez com Jó. Deus disse: viste meu servo Jó? Homem fiel, temente, reto, se desvia do mal. Deus estava dizendo: eu me orgulho dele, olha como ele é fenomenal. Top. O que o diabo fez? É top nada, ele só é assim porque o Senhor dá tudo que ele quer. É verdade. Então, quando você sabe, né? E Jó, de fato, todos os anos ia sacrificar pelos seus filhos. Tinha ali uma brechinha. E o diabo sabia. Então, nós precisamos sempre pensar sobre uma perspectiva como cristãos de: o trabalho é meu? É, mas foi o Senhor quem me proveu. Senhor, como é que eu administro bem isso que está vindo às minhas mãos? Me ensina a administrar de forma a guardar, a preparar o meu futuro, né? Que venha sobre mim a unção de José. Onde ele colocava suas mãos, prosperava. E Deus deu uma sabedoria para ele poupar no tempo difícil e multiplicar, né? Para que tivesse ali sobrando no tempo da necessidade. Poupar no tempo fácil para multiplicar no tempo mais difícil da necessidade. Então, isso são princípios que a Bíblia já traz. A Bíblia nos ensina a poupar. A Bíblia nos ensina a doar. Sim. A Bíblia nos ensina tudo isso, né? É que nós, infelizmente, aquilo que dói, a gente ignora, deixa de lado. O que eu vou ouvir? O que eu quero ouvir. E o grande desafio do cristão é esse. Se doeu, pega pra você. Né? Se doeu, pega. Peguei pra mim. Se doeu, é o Senhor que tá me tratando. E aí aí tem a mania de falar assim, né? Ai, é obra do inimigo, né? Acontece alguma coisa, foi o inimigo. E eu aprendi algo com o meu mentor, que ele falou assim, que o problema não é o inimigo. O inimigo, ele só usa aquilo que a gente já tem de ruim dentro de nós e potencializa, né? Porque nós sabemos as coisas ruins que nós precisamos tratar em nós e a gente não trata. E aí a gente faz as coisas erradas e coloca a culpa do inimigo. É mais fácil, né? É mais fácil. Não tem a autorresponsabilidade, né? É mais fácil eu terceirizar o problema do que eu assumir que a responsabilidade é minha. É mais fácil eu terceirizar falando que, ai, não preciso guardar dinheiro, isso é besteira guardar dinheiro, né? Do que assumir a responsabilidade. Exatamente. É mais fácil você ter, vou dar um exemplo prático, né? Mais tangível, assim. Você ter dificuldade de poupar 2% da sua renda para preparar você para um momento difícil, mas a hora que o momento difícil chega e você não tem recurso nenhum, não tem liquidez, não tem poupado nada, você dizer: poxa Deus,
Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Eu sou teu servo. Como assim? Foi o inimigo que fez. Eu sabia que ele. Não, Deus quer me É obra do abençoar. O inimigo. É inimigo um tá trabalho que tentando. fizeram, né? É qualquer outra coisa. Não quer dizer que não possa. E aí, assim, ó, fazendo aqui um parênteses, nós não estamos ignorando as questões espirituais. Elas existem. Existe. O diabo existe, sim. Existem pessoas, sim, que lutam para prejudicar as outras, é verdade. O mundo espiritual responde, é verdade. Mas a Bíblia também diz que nós temos um Deus que nos cobre de todo mal e que nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e não seremos prejudicados. Quando? Em qualquer circunstância? Não. Quando nós estivermos debaixo do princípio do Senhor. Eu aprendi até com a pastora Priscila, né? Também era a Priscila Rocha que veio aqui. Sério? Olha, minha Ela é xará, preciso conhecer ela, hein? do Chaves do Reino. Que todo princípio que a gente quebra, ele vai nos quebrar lá na frente, né? E o cristão, ele não tem medo de quebrar princípio. Fica testando, né? Ele fica testando. Ele não tem medo. Ao invés da gente parar e pensar, a Bíblia, ela já está pronta para nós, com vários exemplos. A pastora falou do José, né? O maior exemplo que a gente tem do poupar, do aprender a administrar, é o José. Sim. E ainda assim, o cristão, ele não aprende, né? Não aprende. Eu tenho buscado muito esse conhecimento, assim, no investimento, no poupar, não pensando em ser milionária e nada disso, mas pensando no legado mesmo. Para mim foi algo impactante, assim, quando meu sogro faleceu, né? Que aí a gente para e pensa, né? Poxa, e agora? Como que fica a família, né? Como que vai ficar? E aí já não tem mais o que fazer, né? Você tem que correr atrás, fazer as coisas acontecerem. E eu fiquei bem pensando assim, né? Meu esposo, foi aonde a gente começou a mudar um pouco a nossa mente, em pensar em saber poupar dinheiro, aprender a investir, pensando num legado lá para frente, ou que seja para os nossos filhos, ou que seja para quando nós ficarmos velhos, idosos, né? Numa situação que precisar, né? Sim. Não depender da família, porque a gente às vezes pensa assim: "Ah, eu vou ficar doente, vou ficar de cama, eu vou depender do meu parente para me ajudar a comer, para tomar banho", mas não pensa no lado do financeiro, né? Sim. Você vai depender do governo? Vai depender de uma ajuda do governo que às vezes não vai pagar nem seus medicamentos, não vai pagar nem aquilo que você precisa. E as pessoas não, você fala com as pessoas dão risada Elas não sobre isso. acreditam muito, né? Ah, você tá se preocupando no dia de amanhã. Ah, se eu morrer, eu falo, porque eu também tinha esse pensamento, né? Quando você tá naquela fase do orgulho, assim, bem avançado, você também pensa assim, né? Ah, que quando eu morrer, que se virem. O problema é de quem ficar vivo, né? Pra enterrar, pra fazer as coisas. O problema é de quem ficar vivo. E aí as pessoas, elas não entendem a importância desse legado, né? Sim, sim, é muito importante mesmo. E é um discurso muito comum, né? Muito comum. Quando as pessoas vão mudar esse discurso? Quando elas passarem por alguma experiência e disserem: "Uau, não acontece só com o vizinho", né? Eu costumo dizer assim que quando você escreve a palavra vida no papel e tira o V, o que Fica a sobra? ida. É uma jornada. Só de ida. A gente não sabe quando vai ser a data, mas todos nós teremos uma data. É um fato. É um fato indiscutível. Precisamos falar sobre isso. Quando eu vou fazer estudos, né, no meu trabalho, a gente trabalha com isso 24 horas, eu converso com todo tipo de pessoas que você imaginar, são 30 reuniões por semana, então tudo que você Uau. pensar sobre morte, sobre história, eu já ouvi algumas histórias bem impactantes, inclusive. Mas quando a gente conversa com as pessoas sobre isso, é muito claro aqueles que já têm uma consciência e aqueles que não têm consciência nenhuma. E aí você vai trazendo essa consciência e colocando a pessoa nesse lugar de pensar sobre isso, né? Eu até falo, gente, não é um trabalho fácil porque a gente precisa trazer essa consciência, né? De colocar esses pontos de vista. Seguro de vida,
previdência privada, investimento, assistência funerária, tudo isso é importante pensar, porque de fato nós não sabemos o dia de amanhã. São ferramentas que existem para nos preparar para o dia de amanhã. E as pessoas, Vanessa, elas se apegam nesse versículo, né? Não vos preocupeis com o que hei de comer ou de vestir. Basta cada dia o seu mal. E aí, tudo bem. Vamos entender o contexto, né? Jesus estava no meio da ministração, tinha uma multidão ali, talvez as pessoas começaram a ficar dispersas, né? A não prestar mais atenção no que ele estava falando. A gente tem que entender o contexto, porque se não fosse assim, Deus também não deixaria na palavra todos esses homens que nós citamos aqui. E você vai ver histórias como a de Salomão, ele escreve depois lá na frente em Eclesiastes, dizendo: eu tive tudo, eu fiz tudo, mas eu no começo não tinha a sabedoria que eu tenho agora. Ó, Tudo é vaidade, né? busque a sabedoria, tudo é vaidade. Ele vai ensinar todos os princípios que a gente está falando aqui, né, em Provérbios, em Eclesiastes. Ele vai dar um caminho ali, dizer: ó, eu fui por esse caminho, foi um pouquinho mais difícil, vai por esse. Né? Então é ler o manual. Ler o manual e colocar em prática. E o crente, ele não gosta de ler, né? Ele só vai ler aquele versículo que o atrai e foca ali, né? Não tem o contexto, igual a pastora falou, né? Exatamente. É fácil a gente fugir da responsabilidade usando um versículo paralelo, né? Muito fácil. E eu vou te dizer assim, nós temos que aprender na época em que estamos, né? Tecnologia a todo vapor. A gente está aqui agora gravando um podcast, um programa que vai ao ar e que pode impactar milhões de pessoas. Pessoas que a gente nem imagina. Ele vai chegar a lugares que a gente nem imagina. Isso é o uso da tecnologia a nosso favor. Dá para usar a tecnologia a meu favor. A pessoa não consegue ler, coloca um áudio. Ouve a palavra. Né? É verdade. Ouve, vai meditando no que você está ouvindo. Eu não consigo ouvir? Lê. Eu não entendo. Busca um podcast, uma ministração, um estudo. A internet está aí. Eu li esse versículo, não entendi. Coloca lá no ChatGPT o que significa e lê o que está escrito. Busca o líder, o pastor, um mestre, uma escola e vai se aprofundar. Existem ferramentas e soluções. Não dá para passar desapercebido hoje dizendo não tenho conhecimento. É desculpa, né? Hoje é. Hoje é desculpa. O conhecimento nunca esteve tão disponível quanto está hoje. Para todos, né? Para todos. Acessível para todos. Completamente acessível. Em áudio, em vídeo, em livros, de todas as formas, em todas as plataformas possíveis. Então, é possível se aprofundar e entender um pouquinho mais. Eu falo para os nossos discípulos lá na igreja, né? Não sobreviva só com o que você ouve das outras pessoas. Exato. Pega tudo que eu falei aqui, chega em casa, ouve de novo, lê o texto, medita naquela semana. Isso vai te trazer outro nível de compreensão. E aí você vai avançando. Infelizmente, as pessoas, elas têm... Eu não critico quem não usa, mas eu sou daquela que eu gosto de andar com a minha Bíblia, né? Eu vejo muito cristão que nem anda com Bíblia, usa no celular e aí ok, né? Celular, no iPad, né? É a opção de cada um, mas tudo isso que vem acontecendo com a tecnologia vem tirando a essência do cristão, né? Vanessa, você é contra quem usa? Não sou contra quem tem a Bíblia no celular, não sou contra. Mas assim, eu acredito que você usar a Bíblia no celular, um exemplo, durante um culto, tira a sua dispersão. Você fica disperso. Porque a primeira coisa que vai fazer, o teu cérebro já tá viciado, né? Então você tá ali lendo, chega um alerta de mensagem, sua cabeça começa, né? É verdade. Você não fica em estado de presença ali pra você ler a palavra, né? Eu falo, a Angeline, ela tem 12 anos, a minha filha.
E a gente discipula ela na palavra, em devocional, e ela faz. E eu sempre falo para ela, falo, filha, não perca nunca a essência da palavra na sua mão, que é a Bíblia. Eu ouvi alguns dias atrás, pegando um gancho nisso que você está falando, tem pontos mais críticos ainda, né? Nós somos o final do processo. Então, nós estamos usando uma tecnologia ou recursos que alguém criou, acreditando que eles são fidedignos, certo? Mas eu ouvi alguém falando, também não validei. Eu fiquei um pouco revoltada, então eu não fui atrás de me aprofundar. Mas alguém bem entendido, né, de tecnologia e disse que na nova versão da Bíblia, que é impressa e digital, né, a última versão que foi escrita ano passado, impressa ano passado, já tem 39 versículos a menos do que a Bíblia Almeida corrigida. Uau. Então, assim, teoricamente é a mesma Bíblia, mas na prática não é. Não é? 39 parece pouco, né? Não, é bastante, né? Coloca isso daqui a 10 anos. 39 por ano. Se todo mundo parar de comprar a Bíblia escrita. A minha Bíblia, eu tenho algumas Bíblias lá, mas eu tenho uma que eu ganhei do meu pai em 2002. Então, quando eu aceitei a Jesus, na semana em que eu ia descer as águas do batismo, meu pai me deu uma Bíblia de presente, fez uma dedicatória. E ela tá toda feinha, a capa, tadinha. Mas eu amo ela, eu levo ela pra todo canto. Falei até que eu tenho que achar alguém pra arrumar. Um xodózinho. E ela tá toda marcada, toda riscadinha, com datas, algumas referências que eu tive ao longo desses mais de 20 anos, né? E todas as vezes que eu tenho uma dúvida, eu volto lá. Então tem Bíblia de estudo, Bíblia nos anos, eu volto lá para olhar. Porque para mim é muito claro, daqui a alguns anos já não será mais o que a gente tem hoje. Exatamente. Acesso, né? Por N situações, e não cabe a mim julgá-las, mas a Bíblia também diz que isso aconteceria. Então a gente precisa ficar muito atento. Você pode aproveitar e usar a tecnologia a seu favor, sim, também não sou contra, mas precisamos medir e ponderar a presença. E não significa que a Bíblia online ou não vai me eximir da responsabilidade, da necessidade de ter o meu devocional com Deus, o meu momento de oração, o meu momento de aproximação. Isso é muito importante. Eu me arrisco a dizer que hoje muito mais importante talvez do que em algum tempo atrás. É verdade. E assim, eu gosto. A minha Bíblia também ela é toda rabiscada. A minha É marca-texto, é caneta, tem post-its dentro. Ele é bem. E eu falo pra minha filha, eu falo, filha, não perca essa essência. Porque é jovem, já tá nessa fase da tecnologia mais avançada que nós, né? E eu falo pra ela, eu falo, filha, se tem uma coisa, e é algo que eu tenho pra mim de legado, né? Eu falo, eu quero deixar esse legado pra ela. De que ela olhar assim, quando eu não tiver, ela fala assim, a minha mãe sempre falava que eu tenho que andar com a Bíblia, que eu tenho que ter a minha Bíblia, é tanto que ela tem a Bíblia dela. E uma vez eu falei pra ela, falei, filha, quando a Bíblia tá novinha e as folhas tá muito limpinha assim, tá faltando leitura. É verdade. Eu falei pra ela, é falta de intimidade, é falta de buscar ao Senhor no secreto, de ter devocional. Falei, porque a primeira coisa é que quando a gente começa a ler, e principalmente estimula até o nosso cérebro, né? A gente começa a Você marcar, né? começa a marcar. Você pode. Eu tenho dificuldade em saber é no capítulo tal, no livro tal. Eu falo que eu quero muito essa sabedoria de gravar todos assim Eu que também, eu somos gosto. duas. Quando você receber essa unção, você divide comigo. Eu tenho aqueles que a gente, né, é estratégico, a gente já sabe. Igual Romanos 12 é algo que é na tábua do meu coração, não esqueço. Salmo 121. Mas eu falo, você vai anotando, você pode não saber onde tá, mas quando você pega a tua Bíblia, você sabe onde que é, porque você lembra a Sim. cor do marca-texto que você usou, a caneta que você usou. E eu falo pra ela, eu falo, filha, se as folhas estão novinhas, tá faltando leitura da palavra. Perfeito, vou começar a usar essa frase lá em casa, hein? Eu falo isso pra ela. Se você pega a Bíblia dela, é toda assim marcadinha também. E eu falo, esse é o legado que eu quero deixar. O dia que eu não estiver aqui, eu quero que a minha filha lembre. Ai, a minha mãe era uma mulher que orava, a minha mãe era uma mulher que me estimulava a ler a palavra, né? A minha mãe, ela falava que tinha que fazer assim, cuidar da Bíblia, né? Eu acho que isso é o mais importante, principalmente nessa nossa geração. Eu Sim. acho
Tá faltando mais dos pais estar mais presente com os filhos, em estado de presença mesmo. Quando eu comecei nessa jornada aí de transformação, e eu sei que tem muito cristão que é crítico ainda quando se fala de inteligência emocional, né, mas foi algo que mudou a história da minha casa, né. De eu entender que quando a gente chega em casa, 6 horas da tarde, a gente tem que desconectar do trabalho. Eu não estou mais trabalhando, agora é o meu momento de família, é o momento de eu estar ali presente com a minha filha, a gente sentar à mesa junto, que a gente não sentava mais à mesa, né. Era sempre aquela correria, fazendo as coisas de qualquer jeito. E aí Deus vai nos conectando com mulheres que inspiram, né, que têm um legado, né, que tem a pastora Cícera, como eu já falei, tem a bispa também, Márcia, que está aqui com a gente É também, maravilhosa. maravilhosa, que vai inspirando a gente e vai nos dando clareza, Sim, né. E a gente precisa se conectar com pessoas que nos dá essa clareza, de que venha nos advertir. A gente tem que estar com o coração aberto para poder ser advertido e dentro de nós, é igual eu falo, tirar aquela nossa melhor versão. E esse legado, eu acho que o cristão ele precisa buscar mais conhecimento, deixar um pouco o orgulho e procurar, por isso que a Bíblia fala que a gente perece por falta de conhecimento. Num contexto trazendo para hoje, a gente tem falta de conhecimento financeiro, né, verdade. a gente tem falta de conhecimento de inteligência emocional, das nossas emoções, de quem nós De somos, autoconhecimento de mesmo, né. autoconhecimento, e eu acho que isso está sendo muito prejudicial no meio cristão, né. Perfeito. Eu conheci uma pastora que ela fala sobre, gerações, Não. sobre quebra de maldição geracional, sobre legado geracional. E eu tenho ouvido algumas falas dela e eu falo: "Meu Deus, como isso é grande, nós não temos conhecimento sobre isso. Não temos nem ideia do quão isso é importante". Porque a Bíblia é completa por si só, é perfeita. Deus não se contradiz em absolutamente nada. Tudo que está escrito ali tem um contexto, um tempo e um porquê foi escrito daquele jeito, daquela maneira. Não dá pra gente analisar um texto isolado e esquecer todo o contexto, porque senão ele vira um pretexto. É. E as pessoas usam pretextos do tipo: "Ah, mas eu já aceitei a Jesus, os meus pecados foram jogados no mar do esquecimento, no meu batismo, logo não devo mais nada a ninguém, não preciso mais consertar nada, absolutamente nada e tá tudo certo", Olha só. né. Mas na prática não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque nós precisamos sim quebrar maldições geracionais. Exemplo disso é Abraão, Isaac, Jacó. Foi acabar em Jacó, né? E para acabar aquela história de infertilidade, né, fugas, de perseguições, de mentiras, Mentira. né? Abraão mentiu, depois o seu filho, depois o seu neto, e aí quando ele chega numa nova terra achando que vai começar tudo maravilhoso, ele encontra um cara que era muito pior que ele, né? Trabalhou 7 anos e foi enganado. Enganado. E ele vai reclamar com quem? Se ele vem de uma história tão difícil. Então ele Plantou e precisa colheu, né. exatamente, ele precisava mesmo daquela batalha para que o nome dele fosse transformado, né, para que ele fosse o marco de libertação daquela geração. Então, de fato nos falta muito conhecimento, né, e você estava falando de presença, inteligência emocional, autoconhecimento, todo esse processo de olhar para dentro é um processo que eu também tenho feito e recomendo que todo mundo faça. Não. Todo mundo faça. O cristão é muito cheio de tabus, muito cheio Religioso, de né. religiosidade, muito cheio exemplo, né, sei que alguns vão me criticar, mas tá tudo bem também, né, Deus é bom. Nós temos muita coisa que o inimigo do lado dele faz o maior barulho e nós, como cristãos, não conseguimos entender, colocamos tudo na conta
muitas vezes da religiosidade. Verdade. Então a Bíblia fala de portais que são abertos no mundo espiritual, pontua os horários que os homens de Deus e as mulheres de Deus oravam e os horários que eles tinham a resposta. Tem uma receita ali e a gente ignora. E o inimigo olha para esses portais espirituais e pega os seus e diz: ó, vai nesses portais aqui. Efésios vai falar sobre isso. Então a gente precisa buscar conhecimento. Buscar conhecimento para construir todo esse legado de um jeito sólido e inteligente. Parar de espiritualizar tudo, espiritualizar o que precisa ser espiritualizado e agir naquilo que precisa de ação. Como é difícil, né, pastora? As pessoas não espiritualizar tudo, né? Muito. Eu sou meia. Eu fico pensando assim, né? Que a gente escuta cada coisa. Eu fico pensando. Uma vez eu falei na igreja assim, né? Falei, gente, daqui uns dias o inimigo ele vai ter que ir pra fila do culto de libertação pedir oração porque ele tá sendo perseguido. Porque tudo, tudo a gente coloca a culpa nele. Né? Tudo é o inimigo, é o inimigo. Eu não tenho dinheiro, é o inimigo. Eu tô doente, é o inimigo. Aí um exemplo, tá com problema de saúde. Ah, porque o inimigo se levantou contra a minha saúde, mas não cuida da saúde, né? Não vai no médico, não faz um check-up, não faz um exercício, não muda a alimentação. E aí Come é culpa do mal, inimigo. né? Come mal, e aí é culpa do inimigo, É né? verdade. Gasta mais do que ganha e é culpa do inimigo, como se o inimigo tivesse ido lá, pegado o cartão, passado lá, né, e ter feito as compras. E detalhe que quem recebe o crédito às vezes é Deus, né? Exatamente. Não, foi Deus que me abençoou. Aí depois não dá certo, foi o inimigo que me provocou. É confirmação Fica de Deus que confuso. eu tenho que ir lá e fazer, né? E é difícil. Os cristãos, assim, o ambiente cristão tá cada vez ficando mais difícil com essa questão da religião, né? De ser tão religioso em muitos pontos. Ah, que não pode fazer exercício porque você tá com vaidade, Mas né? eu acho que hoje em dia as coisas têm ficado um pouquinho mais claras, assim, né? Quando eu aceitei a Cristo há 20 e alguns anos atrás, eu radicalizei. Pensa numa pessoa que radicalizou. Eu usava calça do dia pra noite, eu peguei todas as minhas calças, tinha, sei lá, 15, 16 anos, levei todas elas na costureira, amiga da minha mãe disse: "Costura no meio, eu quero tudo saia". Eita. Todas. Eu usava brinco, como eu uso hoje, na época também usava, esmalte, tirei tudo. Maquiagem, arranquei tudo. Em um mês eu era outra pessoa. Uau. Por quê? Porque o impacto foi tão grande pra mim que tudo que alguém me dissesse: "Faz assim", eu faria. Naquele momento era e de alguma forma eu agradeço, foi uma grande escola, aprendi muito, mas também aprendi que tudo é de acordo com aquilo que Deus tem pra nós no momento certo. Na Não fosse medida. assim, o apóstolo Paulo não escreveria várias cartas para várias igrejas e deixaria elas escritas para nós, né? João não deixaria lá Deus através da vida dele no Apocalipse, tem perfis. Então vai ter pessoas que precisam vigiar mais na vaidade. Para esses, talvez aquele momento da minha vida eu precisava daquilo, daquele choque, né? E com o tempo a gente vai amadurecendo na fé, vai ganhando um pouco mais de experiência e vai entendendo o que é vaidade, o que é orgulho. Você deixa algumas coisas e Deus vai te lapidando em outras e vai te dando um pouco mais de estrutura. Eu acho que hoje em dia as igrejas têm aberto um pouco mais a visão, né? Muitas igrejas têm trago oportunidades como essa aqui de falar, né? As pessoas falam mais abertamente. E muitas pessoas que eram avessas a esse tipo de radicalismo, como eu vivi, hoje se aproximam muito mais rápido da igreja, né, da instituição igreja, porque tem algo muito mais aberto, muito mais ampliado. Mas tem questões culturais mesmo, né? Quando a gente fala de planejamento, planejamento financeiro, a mulher que não precisa abrir mão dos princípios para ser feminina, para ser benquista, né? Não, alguém vai olhar e vai criticar. Você é boba, imagina, você tem que fazer assim. Não, pera, calma. Não precisa ser pesado. Tá leve? Não tá leve? Não preciso.
né? Então, tá muito difícil por um lado, que é exatamente o que você falou, um lado mais conservador, mais radical. Há quem diga que Deus tem lados, né? Há quem diga que Deus só gosta de forró. Meu Deus. Há quem diga que Deus não trabalha em outros ritmos ou que ele prefere um ritmo. Mas a Bíblia não nos mostra esse Deus. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, né? E aproveitar essas oportunidades, esses canais de comunicação, esses momentos, para trazer um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de clareza para esses assuntos que são tão tensos. É tenso e acaba com que essa religiosidade tá afastando as pessoas da palavra, né. Sim, Muitas pessoas que eu converso, assim, elas falam: "Ah, Vanessa, eu não vou pra igreja porque, vocês, né, vocês que são crentes, vocês gostam de criticar muito, apontam muito as pessoas, tudo pra vocês é pecado, que a gente tá pecando". E é triste saber que a gente tá perdendo vidas para o reino por causa dessa questão da religião, né. A gente não consegue mais acessar alguns corações. O podcast mesmo, cada um tem um formato diferente, existe vários tipos de podcast, e às vezes as pessoas falam: "Ai, é uma farsa, né, é tudo combinado e tudo mais". Eu falo assim, né, eu não sei como são os outros, mas o meu eu sei que não é. Os sim, outros como são, eu não sei, mas, o intuito do projeto, do trabalho, é exatamente a gente falar de assuntos que normalmente na igreja a gente não fala, né. Não vai se falar sobre isso no culto, abertamente, não vai se falar sobre isso. E acaba que as pessoas acabam se distanciando de Deus, por causa da religião, por assuntos de que não são comentados, né, de que não tem clareza, né. sim. E entender que há um respeito naquilo que cada um acredita, mas que a palavra do Senhor, ela não é esse canal de condenação que as pessoas pregam aí fora, Perfeito, né. perfeito. É triste saber que tem muita gente que não se dispõe mais a ir para a igreja, porque já se sentiram rejeitadas, já se sentiram, né, magoadas, já se sentiram humilhadas, seja por uma liderança, seja por membros, e aí a pessoa ela tem aquela resistência. Mas como a pastora falou, existe esses meios, esses canais, que a gente consegue levar uma clareza da palavra, que às vezes até inspiram as pessoas. A gente teve um episódio aqui que bateu, na verdade, a nossa maior visualização até hoje, que foi o de rejeição. E como que a gente podia imaginar que tantas pessoas sofreram de rejeição, né, acho que 2 dias depois que a gente lançou o episódio, teve caso de pessoas que entrou em contato falando que tinham assistido o podcast e que por causa do podcast ela teve a clareza que ela sofreu de uma rejeição na igreja, que ela se considerou rejeitada e por isso ela se afastou dos caminhos do Olha aí. Senhor, porque se sentiu rejeitada. E acabou Mas culpando Deus, e né. acabou culpando Deus. E essa pessoa disse que no outro dia ela estava na igreja se Que reconciliando. maravilha, glória a E então, Deus. assim, é entender que nós não temos que pregar religião, nós temos que pregar a palavra, Sim, o né, amor, né. o amor. É pensar assim: o que Jesus faria, Exatamente. né, em todas as situações, né. Eu tenho colocado muito isso em mim, aonde eu vou. O que Jesus faria nessa situação? Ele ficaria irado, ele iria criticar, ele iria caluniar, ele ia rejeitar. O que Jesus faria? Você sabe que dentro dessa sua pergunta, o que Jesus faria, me fez lembrar, Jesus se preocupou com o legado. Pedro foi seguir a Jesus, em determinado momento ele estava preocupado com a sua família, em manter a sua família. Ele precisava voltar a pescar, ele precisava pescar, porque aquilo era o seu meio de vida, o seu meio de trazer um recurso para sua casa. E o que Jesus faz? Vou enviar uma multiplicação, porque eu preciso dele aqui disponível, mas eu também não posso abandonar a responsabilidade dele lá. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E você sabe que nesse ponto de legado, né? Vou fazer um parênteses aqui sobre um caso específico que nós
vivenciamos há alguns meses atrás. Eu trabalho com seguro de vida, e aí quando eu me aprofundei nesse trabalho, eu disse: "Vou fazer um estudo e um plano específico para pastores e líderes cristãos". Olha. Por quê? Porque em algum momento, até antes de trabalhar com isso, eu, fui impactada por um conteúdo e eles estavam, divulgando um projeto de assessoria para igrejas, né. Então, as igrejas menores ou maiores, não importa o tamanho, teriam ali uma assessoria de marketing, de para ensinar alguém da igreja a fazer a divulgação através da internet, Olha, que para legal. ensinar as pessoas a como é que você, trata quem chega para que essa pessoa tenha acesso a essas ferramentas, como é que você impacta o seu bairro, a sua cidade. Então achei bacana aquele conteúdo e fiquei ali no grupo participando com outros pastores. Eu percebi que foi crescendo, crescendo, e o tempo passou, acabou o curso, mas o grupo de WhatsApp permaneceu. Acho que tem até hoje uns 900 pastores nesse grupo. E quando eu vim trabalhar com seguro de vida, que agora vai fazer um ano dessa minha nova atividade, apesar de ter 20 anos de carreira, esse assunto me pegou no emocional por conta dessa história que eu vivenciei com meu pai. Quando eu descobri o que era a Prudential, falei: "Uau, eu preciso fazer disso um legado", né. Eu já cuido de pessoas na igreja, mas eu vou conseguir cuidar das Das famílias, né, famílias. chegar na hora mais difícil com recurso. Então isso para mim é propósito. E aí quando eu soube, eu falei: "Vou fazer um negócio específico para pastores", porque eu pensei assim: o pastor cuida do povo, cuida Uhum. do ministério, né, se preocupa com o ministério. Na maioria das vezes, ele a esposa dele fica dedicada ao ministério, em algumas vezes o casal, então eles recebem ali um recurso da igreja, mas em algumas vezes não, ele trabalha fora e também cuida da igreja. Então, percebe que tem uma série de atividades ali envolvidas e muitas vezes, e aí eu falo pelos que eu conheci, muitos que eu conheço, a preocupação é muito espiritual e muito pouco com construir patrimônio, pensar num projeto para os filhos, né? Não, Deus está cuidando de mim e glória a Deus, Ele cuida mesmo, É. né? Mas vamos tentar pensar de um jeito um pouquinho diferente. Vamos deixar um legado para esses filhos, né? Vamos proteger esse pastor, porque afinal de contas eu sou pastora e eu vou falar uma coisa para você: é maravilhoso ser pastor, mas também em alguns momentos é desesperador. É verdade esse bilhete, os pastores que nos ouvem sabem disso. Verdade, por quê? Porque você carrega sobre a sua vida a responsabilidade de muitas outras É vidas. verdade. Você precisa tomar cuidado o tempo todo com o que você fala, com o que você vê, com o que você anda, nã tá todo mundo ali olhando para você. Ao mesmo tempo, você é um ser humano, cheio de defeitos, falhas e dores. Eu falo que a igreja não é o lugar de pessoas perfeitas, a igreja é um hospital espiritual. Quem Verdade. está lá é porque entendeu que precisa de médico, É. que é Jesus, né? E não o contrário. E com o tempo você vai melhorando e resolve Sim. virar um enfermeiro, né? E resolve ser ali um instrumento. É mais ou menos assim. E aí eu falei: "Vou fazer esse projeto, né, mais acessível, de uma forma que os pastores consigam também se planejar, se preparar. Aqueles que não têm talvez um recurso próprio, a igreja pode subsidiar isso para o pastor ficar um pouco mais Mais tranquilo. tranquilo, né? Não, se acontece alguma coisa comigo, eu tô tranquilo. Pastor passa nervoso? Será? Passa. Pouquinho, né? Ah, passa. Será que ele fica com o emocional abalado, assim, às vezes? Com Será que a certeza. gente vê pastor em depressão por aí? Opressão, né? E aí pegando um pouquinho do lado espiritual, que como eu disse, também existe, a gente não pode ignorar, não dá para responsabilizar totalmente, mas também não dá para ignorar. Tem toda uma opressão. Esse homem pode ter um infarto, pode ter um AVC, pode ter desenvolver um câncer, pode acontecer tudo o que acontece com Sim. qualquer outra pessoa. Sofrer de depressão. Sofrer de depressão. Nós estamos no mundo, vivemos aqui, estamos sujeitos a tudo que acontece nesse mundo. E nós sabemos e temos uma clareza cada vez mais que a nossa condição física também vai ser atrelada à nossa condição
mental, espiritual, emocional, né? Então eu falei, não, vou pensar e vou estruturar alguma coisa. Sim, nós falamos por uns 2 meses, juro, com umas 400 pessoas. A adesão foi de 2. Meu Deus. Há uma aversão ao futuro muito grande. Assim, um pensamento de o futuro pertence a Deus e eu não preciso me preocupar com ele. Gente, isso está muito fora dos É a padrões da palavra. religiosidade, né? E líderes, né? Então eu quero abrir um parênteses nesse podcast. Você que é pastor, líder, ame sua vida, porque Deus ama sua vida, Uau. né? Cuide-se, procure sim se desenvolver emocionalmente, procure um psicólogo, procure um profissional, um terapeuta, uma medicação, procure um óleo essencial, faça um seguro para sua família, né? Faça um seguro para sua esposa, porque se ela tiver um câncer, você vai ficar muitas vezes descapitalizado, né? Lutou 30 anos Não ter para o ter uma recurso casa, suficiente para não ter manter o recurso, tratamento, né? exatamente, ou para acelerar um tratamento. Eu ouvi de uma cliente uns dias atrás, ela disse, ainda bem que eu tinha esse recurso, porque se eu não tivesse, talvez eu não estivesse mais aqui, né? Tem gente que fala, mas é só na hora que Deus quer. Não, não. Tem morte abreviada, tá? Pesquisa lá na Bíblia, morte abreviada. Sansão abreviou sua morte. Sansão abreviou sua morte. Ananias e Safira abreviaram sua morte, né? Então existe sim. Então, precisa pensar. E aí nesse dia a dia eu acabo vendo isso muito de perto, né? É, assim, um pouquinho desesperador, porque aí como profissional você fala, não vou ficar nesse lugar, porque senão eu também não consigo desenvolver meu trabalho. Mas por outro lado, tem uma urgência, Algo né? maior, né? Algo maior, clamando por isso, né? Porque esses homens têm filhos, têm família, né? Homens que muitas vezes lutam pela obra de Deus dia e noite. Tem lá seus 2, 3, 4, 5 filhos que a igreja ajuda, mantém, sustenta. E o dia que ele não estiver mais aqui? Ou sai, né? Às vezes do ministério. Sai do ministério e como é que fica? E perde o recurso, né? Perde a ajuda de custo, né? Como é que Que fica, tem, como né? que fica. Então, assim, a gente precisa pensar de uma forma um pouquinho mais estruturada, né? Sobre isso. E a pastora falou uma coisa interessante, né? Que eu vejo também que há muito preconceito no meio cristão. É a questão do pastor, ou até mesmo do cristão em geral, fazer uma terapia, buscar um psicólogo. O que a pastora acha sobre isso? Busque, meu filho, em nome de Jesus. Busque. Busque. O que eu não recomendo é você buscar um profissional que não seja cristão. Sim. Por quê? Porque a psicologia tem uma raiz humanista, né? E o humanismo vai dizer que tudo é seu por você, por culpa sua, propósito seu, e você só tem que agradar você mesmo. Então, se você for para uma linha mais tradicional, totalmente humanista, estiver em crise no casamento, talvez o seu psicólogo diga: se separe e pronto. Mas quando você tem um psicólogo cristão, ele diz: olha, a psicologia tem esse viés, mas existem soluções, alternativas. Vamos buscar o autoconhecimento. Vamos se desenvolver juntos. Vamos ver se não tem crença limitante. Vamos ver se não tem alguma coisa aqui que está provocando todas essas brigas. Então, existem outras soluções. E eu acredito muito na condução do Espírito Santo, né? A gente nunca pode esquecer que a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo. É Ele que direciona, Ele traz as pessoas certas. Ele vai levando. Se você orar e pedir com verdade, com sinceridade, Ele vai trazer as pessoas certas para aquela situação. Eu tenho vivido isso todos os dias, né? A Márcia é a resposta disso, a Vanessa é a resposta disso, né? A pastora Leonete é a resposta disso, e tanto a Ellen vai me assistir, que vou mandar o link para elas. Glória, todas maravilhosas. aleluia. São resposta disso, né? A Patrícia. Então, assim, Deus vai enviando as pessoas certas e vai ali criando o caminho, né? Vai iluminando esse caminho para a gente caminhar. Não dá mais para
hoje em dia, com tanta informação, nós ficarmos à mercê do achismo ou Daquela caixinha, né? aquela Fechada. cabeça assim, não vou porque não quero. Só tem uma resposta para isso: medo. Medo. Medo de se conhecer, né? Porque se eu mexer, Vai doer. o que será que eu vou descobrir? Será que eu vou ter que pedir perdão? Uau. Será que eu vou ter que consertar o meu altar? Será que eu vou ter que tirar o lixo debaixo do tapete que eu joguei lá uns 20 anos atrás, né? Será que eu vou ter que renunciar toda a desobediência, todos os relacionamentos horrorosos que eu tive no passado? Reconhecer que algumas atitudes não Reconhecer. foi boa. Porque eu falo assim, relacionamento, eu ouvi essa analogia hoje, achei fantástica, eu vou dividir com vocês. É como se você pegasse 2 folhas de sulfite, passasse cola e colasse, né? A relação do homem com a mulher, a relação sexual, tem esse conceito. Você espera secar, daí quando você arranca, fica pedacinho dos 2 lados, né? E aí acaba uma relação, começa outro, namoro. Porque hoje em dia, no namoro, todo mundo faz tudo. No namoro, no noivado. Nem tô entrando nesse mérito. Mas aí tudo bem, passou. Tô ali com um monte de pedacinho. Aí colei minha folha com outra folha. Vai ficar mais Não tá bom, pedacinho. não gostei, não deu certo. Arrancou. Fica mais um monte de pedacinho. Daqui 10 anos, como é que tá essa folha, né? Então você tem que pegar uma pinça e ir lá tirando um por um, Os fragmentos, né? De cada um. entendendo, pra se achar. Onde é que você tá no meio disso tudo? Onde é que eu tô? Pra eu me reconectar, me redescobrir, reescrever a história daqui pra frente pode ser completamente diferente. Então acho que a terapia, o autoconhecimento, coaching, sabe, todo esse processo de aprofundamento humano, ele traz essa possibilidade de tirar. Eu dei o exemplo da relação sexual, mas isso vale para tudo na vida, né? Tirar esses pedacinhos para você conseguir ver a folha limpa e olhar para dentro. É só aí que a gente vai ter uma conexão genuína com Deus. Agora vamos quebrar aqui, ó. A pastora falou sobre Falei a algo que palavra falou a mágica. palavra mágica agora que vamos gerar uma polêmica aqui. Ai, vamos pra polêmica, meu Deus. O coaching. Né? A pastora falou do coaching. O que a pastora, sendo pastora, tem de visão sobre o coaching? Porque o coaching ele é tão criticado, né, no meio cristão. As pessoas sempre falam, pastor coaching, aquele pastor coach, o pregador coaching. O que a pastora, sendo uma pastora, pode nos falar sobre o coaching? Antes você tá querendo me colocar em situação difícil, viu, Vanessa? É nada, não ligo. O que significa coaching? Treinador. Não é isso? Uau, é isso mesmo. O pastor é o quê? Além de um treinador espiritual. Receba, pastores, em nome de Jesus. Quando a gente tá... Assim, ó, tô tentando simplificar aqui o processo, porque eu acho que a gente dificulta. Depois a gente tem que dificultar. É um trabalhão, gente, pelo amor de Deus. Simplifica, né? Vamos simplificar. O coaching é um treinador. É uma pessoa que aprendeu algumas habilidades técnicas e que, através daquela técnica, ela vai puxar o melhor que você tem de dentro de você. Vai desenvolver uma pessoa. Vai desenvolver alguém. Então você pega um coaching, sei lá. Não sei, fala um coaching bom aí. Paulo Vieira. Inteligência emocional, né? Liderança. Foco em performance. Alta performance. Então ele pega uma pessoa, um empresário, e arranca de dentro desse empresário o ápice da alta performance. Como é que ele faz isso? Com técnicas. Então ele vai usar técnicas de autoconhecimento, técnicas de desbloqueio emocional, técnicas de, enfim, o poder da fala, poder da ação, né? O autoconhecimento também. Vai entender o contexto de família, de estrutura daquela pessoa, para tentar blindar ela um pouco mais. Então, nada mais é do que um treinador. Eu simplifico muito. E eu acho que todos os profissionais
tem um papel importante. Sabe que há uns 5 anos atrás, eu acho, mais ou menos isso, eu assisti uma jornada, um curso online, né, desses cursos, de um coaching chamado Bruno Giuliani, acho que é isso o nome dele. Faz um tempo já, se eu não me engano é isso. E aí ele trazia várias ferramentas, né, que você fazia testes lá, o DISC, teste comportamental, teste neuro... Inclusive as empresas usam para Total, contratar. todo ano, porque vai entender ali o perfil psicológico, testes de perfil comportamental, perfil social, né? Se a pessoa é melancólico, se Os tem os temperamentos. temperamentos. Então, assim, eles vão ali. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas agem como agem e não sabem por que Não agem sabem. assim. Exatamente. Por que eu procrastino nisso? Por que eu vou até aqui e paro? Por que eu não consigo avançar dessa Eu nasci faixa? assim. Aí entra com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, me criei assim. Não, dá para mudar, dá para ressignificar. Então, acho que todos os profissionais têm o seu valor. Eu não gosto de desmerecer profissional nenhum. Eu acho que todos eles têm o seu valor. Eu sou pastora por chamado e especialista financeira por profissão. Mas eu respeito muito todos esses profissionais. Já estudei um pouco, mais para conhecer a mim mesma e me ajudar, né, na minha vida pastoral, porque no final do dia eu tenho discípulos na igreja. Discípulos que são de Cristo e estão emprestados para que eu ensine alguma coisa. Então, quando eu me reúno com as minhas mulheres, eu preciso falar alguma coisa com elas, né? Eu preciso entender onde é que está a dor delas. Eu preciso ali, minimamente, tentar me aprofundar, né? Tentar fazer com que ela enxergue o potencial que ela tem. E como que a pastora vai fazer isso se não tem Se conhecimento? eu não tenho ferramenta nenhuma, né? Alguém deve estar... Agora não, porque não é ao vivo, mas depois vai pensar assim: mas a Bíblia tem resposta para tudo. É verdade! A Bíblia tem resposta para tudo. E o que Davi estava fazendo com o seu filho? Filho, vem cá. Você vai fazer assim. Você vai desse jeito. Neemias foi lá pedir carta para sair e o rei treinou ele. Falou: faz o seguinte, eu vou fazer mais do que isso. Vou escrever várias cartas. Você vai passar pelo caminho, vai entregar para o líder e eles vão te dar armamento, preparação, madeira e nananã. Eles estavam treinando. O que Esther ficou fazendo 1 ano antes de se apresentar para o rei Assuero? Se preparando. Tava lá com Hegai, fazendo o quê? O seu coaching. Treinando, né? Tava treinando. Ela precisa estar cheirosa, ela precisa falar bonito, ela precisa saber caminhar, ela precisa saber usar uma roupa de rainha se ela for escolhida. Não era só ela, tinha várias ali. Uau. Então, assim, tudo tem resposta na Bíblia, tudo. E se nós nos colocarmos debaixo da vontade de Deus, Ele vai nos dando a direção certa. Muitas etapas da minha vida eu venci com a ajuda de muitos profissionais. Muitos, assim, profissionalmente. Houve épocas, eu fiquei 22 anos no mundo corporativo. Saí de estagiária a gerente. E eu, em alguns momentos, surtei. Porque por frustração, por imaturidade, por ansiedade, né? Por tudo que todo mundo passa. Que é absolutamente normal. Mas quando você tem ajuda, é muito mais fácil vencer. Muito mais fácil, né? Sozinho a gente não é autossuficiente. Né? Exatamente. Então, você tem ajuda. Um gestor de empresa, ele faz o quê? É praticamente um coach. Você vai fazer o DISC, ele vai sentar com você, vai ver os seus pontos fortes, os fracos, precisa se desenvolver um pouquinho mais aqui. Isso daqui tá muito, precisa descer um pouquinho. Vamos ajustar qual que é o nosso planejamento para o ano que vem. Aí ele desenha o plano junto com você, olhando para a meta da empresa e não para sua meta pessoal. Mas ele sabe que se você melhorar aqueles pontos individualmente, a empresa vai ganhar. Sim. Hoje as empresas têm investido bilhões em desenvolvimento humano. Porque eles entenderam quão precioso isso é dentro do meio corporativo. Né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas não sou contra os coachings e nem contra os psicólogos, terapeutas, psiquiatras e todos os profissionais de desenvolvimento humano, porque eles realmente são muito importantes, né? Só recomendo que você busque alguém que tenha os mesmos princípios que você, até para não ter conflito
de identidade, talvez, né? Porque nós temos uma identidade em Cristo. Essa identidade tem que ser mantida. Uau! Chegamos aqui a 1h30 já. Meu Deus! 1h30. Ô, Glória! Tá uma Olha maravilha só. esse episódio. A gente vai conversando aqui e vai indo. E é um assunto que é totalmente fora da curva. Verdade, é Né? verdade. A gente abordou aqui, saímos do legado, fomos, né, para outros caminhos que o Senhor foi direcionando, né? E a gente não tem nada aqui que a gente combinou de fazer e o Senhor foi nos direcionando em caminhar. E eu acho que tá um papo muito agradável. Deu para esclarecer um pouco. E eu queria perguntar para a pastora, para a gente finalizar aqui, a pastora, com tudo que a gente falou sobre legado, sobre todo esse aprendizado, a senhora teria uma frase final para os nossos espectadores, daquilo que a senhora acredita que é relevante para que eles venham crescer, né? O podcast está fundamentado em Romanos 12:2, que fala: não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu acho que esse foi um conteúdo que a gente falou muito da renovação da mente em Muito. várias áreas da vida, que a pastora tem para dar uma mensagem final para os espectadores, seja pastores, seja membros de igreja, sejam aqueles que, por algum motivo, estão quietinhos em casa, não estão congregando. A pastora tem para dar uma mensagem final para eles. Vou pegar o gancho desse versículo que para mim é uma chave. Ele vira uma chave na vida das pessoas, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Antes da gente assumir como verdadeiro qualquer conceito, conheça um pouco mais. Se permita conhecer. Se permita ouvir. Se permita aprender. No limite, você vai aprender uma coisa nova. Mas pode ser que aquilo transforme o seu futuro e a sua vida. Então, o maior legado que nós podemos deixar é, a partir da nossa própria transformação, estruturar algo que as pessoas vão ter do que se lembrar quando a gente não estiver mais aqui. Esse é o maior legado. Seja o ensinamento para o filho, seja um legado de proteção familiar, seja um legado ministerial na igreja, mas tudo isso não é possível se você não estiver olhando para dentro de você e pedindo ajuda sempre para o Espírito Santo conduzir essa jornada. Então, se cuide, olhe para você, olhe para dentro, com a ajuda do Espírito Santo, que a gente vai longe. Oh, glória, amém. Quero agradecer a presença da pastora, a disposição para estar aqui. E fala um pouquinho do seu trabalho, como as pessoas podem te achar nas redes sociais. Sim. Eu que agradeço, né? Primeiro a Deus por essa oportunidade que eu acho tão rica, tão maravilhosa. Segundo a você pelo convite. Parabenizo pelo trabalho, né? É exemplar, excelente. E glória a Deus, que Deus levante cada vez mais mulheres, homens, pessoas com coragem, né? Como ele disse ali para Josué, seja forte e corajoso, porque eu vou contigo. Então que o Senhor estabeleça essa palavra sobre a sua vida, né? Que Ele te acompanhe nessa jornada e logo você tem aí milhões de pessoas olhando para você e aprendendo um pouco nesse processo, que é muito maravilhoso. Obrigada pelo convite. Sobre a pastora Priscila, meu trabalho você pode encontrar ali no Instagram, @souzarrocha.corretora. Nós somos especializados em proteção familiar, planejamento financeiro e proteção patrimonial, sucessório. Trabalho com pessoa física e jurídica através da Prudential, que é hoje a maior seguradora, talvez a maior do mundo, né? Uma empresa maravilhosa. E temos também @comoefraim.santandré, que é a nossa casa de oração, lugar onde a gente busca a palavra do Senhor. E temos ali aprendido um pouquinho da palavra de Deus. Então estão todos convidados, pode nos chamar, que estou aqui para servir naquilo que for preciso. Amém, glória a Deus. Obrigada, pastora, de verdade, Amém. pela participação.
Que Deus abençoe sua casa, o seu Amém. ministério, a sua família, o seu trabalho, esse chamado lindo, né, que a Amém. pastora tem, de abrir mão de 22 anos na É a área última executiva empresa há 9 anos. para trabalhar com essa parte de proteção que é tão desafiadora no mercado, principalmente aqui no Brasil, né? Sim. E que Deus abençoe seu ministério, seus projetos, seus sonhos, Amém. que possa alcançar muitas famílias, proteger muitas famílias. Que vamos orar para que essas visões, né, caiam por terra, essa Sim. mente tão fechada que as pessoas têm para proteção, que vai ser bênção no nome de Jesus. E eu quero agradecer a você que veio até aqui conosco, até o final desse episódio. Eu já quero te pedir, deixa o seu like, comenta, compartilha. Deixa o seu recado, o que você achou que foi relevante, o que você aprendeu com esse episódio, o que você gostaria de ver em um próximo episódio. Eu espero que, de verdade, esse episódio tenha gerado uma metanoia em você, gere um impacto emocional positivo sobre você. Entenda que o autoconhecimento é algo importante para sua vida, que não tem como você ajudar uma outra pessoa sem primeiro se conhecer. É importante você se conhecer primeiro, o seu interior, para você tirar de você a sua melhor versão. Romanos 12:2 diz: "Não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da Glória vossa a mente". Então, Deus. que você possa ter essa renovação na sua mente. E eu também quero apresentar que saiu desse podcast, né, o meu livro Metanoia Mente Transformada. Aqui aonde a gente fala sobre transformação, sobre como nós podemos tornar uma pessoa melhor, viver a nossa melhor versão, fundamentado em princípios bíblicos, tem neurociência, tem psicanálise cristã, então um conteúdo para que você venha realmente crescer ainda mais. Se você acredita que você precisa crescer mais, se conhecer mais, tirar de você a sua melhor versão, tirar das pessoas a sua melhor versão, conquistar mais vida, chegar em mais corações de uma maneira leve, suave, então eu te convido para estar lendo o meu livro. Está disponível na Amazon, você pode comprar tanto o e-book quanto o livro físico, chega na sua casa, ou também você pode entrar em contato pelo link que eu vou deixar embaixo do vídeo, na descrição, e você pode estar adquirindo e vai receber na sua casa. Desde já eu quero agradecer você até aqui, que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.